A paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje para contar um sonho que Deus me deu há alguns meses. Neste sonho eu estava em um casamento. Na cerimônia deste casamento estava atrasando a noiva, normal, mas começou a atrasar demais e eu fui até o ambiente onde ela estava se arrumando. E ao chegar naquele ambiente ali, estava ela, estava com a sua mãe estava arrumando o seu cabelo. Mas nem ela e nem a sua mãe estavam ainda prontas. Nenhuma das duas estavam com as vestimentas características de um casamento. Estavam com roupas do dia a dia. E eu cheguei ali e eu vi que elas não estavam prontas ainda. E aconteceu como se fosse um flash. E ao invés de eu voltar para a cerimônia, eu apareci num ambiente que já era, vamos dizer, da festa, da parte da alimentação do casamento, do buffet do casamento. Mas, de repente, também eu percebi que não tinha mais ninguém ali, só estava eu. E ao encontrar-me com a mãe da noiva, eu perguntei: cadê a noiva? E ela disse: a noiva já foi embora. E eu imaginava que a noiva ia pousar naquele ambiente juntamente com seu noivo, com seu esposo, porque ali tinham quartos, tinham tudo ali. Mas ela disse: não, a noiva já foi embora. E quando ela me disse isso, veio uma voz que não era de ninguém que estava naquele ambiente. E aquela voz me falou: isto não é sobre casamento. E quando eu me acordei, eu fiquei meditando e fui orar mediante esse sonho. E Deus me deu uma palavra sobre este sonho. Em Lucas, capítulo 21 e versículo 34, que diz assim: e tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versos 34, 35 e 36. E é isso que tem acontecido, igreja. Eu, naquele sonho, eu estava desapercebida. Eu não vi a noiva nem vir e nem ir. Foi como um flash. Eu estava num ambiente e daqui a pouco já estava em outro ambiente e eu não vi a noiva. Eu não vi a noiva nem vestida, eu não vi a noiva ir embora. E vai ser assim, igreja. E aquela voz, no fim do sonho, disse tudo. E isto não se trata sobre casamento. Quantos estão desapercebidos, assim como eu naquele sonho, assim como eu naquela visão? E Jesus está às portas. E muitos de nós estamos nos sobrecarregando com coisas dessa vida, nos sobrecarregando com coisas deste mundo, coisas que não edificam o espiritual. Quanto tempo nós estamos perdendo com coisas, quem sabe, que não nos levam para perto de Deus. Parece coisas que não são ofensivas, muitas vezes, como um videozinho na internet, como um programa na televisão, como qualquer outra coisa, um passeio muitas vezes. Coisas que parecem não ser ofensivas, mas de certa maneira estão nos afastando da presença de Deus. Estão nos distanciando da presença de Deus, estamos nos sobrecarregando. Como Marta, a palavra de Deus nos fala que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Marta, no seu entendimento, ela estava fazendo ali a alimentação, cuidando da casa para servir a Jesus, para servir os que o acompanhavam. Mas Jesus falou para ela: Marta, Marta, você está
ansiosa e afadigada, ou seja, sobrecarregada, com coisas que não convém agora. Aleluia. Que nós venhamos pedir para que Deus venha tirar essas coisas que têm nos distraído da presença de Deus. Para que nós não venhamos ser pegos desapercebidos, como eu naquele sonho, o qual a noiva veio e foi e eu não vi. Não queremos isso. Não queremos ser pegados desapercebidos. E a palavra de Deus diz que aquele dia virá como um ladrão. Para quê? Para quem está percebido? Não. Para quem está distraído. Para quem está distraído vai vir como um ladrão. Mas que não seja você, que não seja eu, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos ajudar a fazer aquilo que nós precisamos fazer, sem deixar ele de lado, sem deixarmos de buscar a presença de Deus, porque tudo aqui nesta terra, tudo aqui nesta vida é passageiro, mas a vida eterna, já está dizendo, é eterna. O pós a morte, segue-se o juízo, vai dizer a palavra de Deus. Não temos como voltar para avisar aos familiares, não tem como nós voltar para dizer a alguém que amamos, como aquele rico da história da parábola do rico e do Lázaro. Depois dele estar lá no tormento, ele queria que alguém fosse enviado aos seus familiares. Mas não é assim. Nós temos que decidir agora. Nós temos que fazer as nossas escolhas com cuidado agora. Porque amanhã, ou daqui poucos minutos, pode ser tarde demais. A qualquer momento Deus pode chamar eu. A qualquer momento Deus pode chamar você. E aí? Como será? Fique com essa reflexão e com esse sonho que Deus me deu. Que nós venhamos a cada dia mais nos despertarmos na presença de Deus. Orarmos, lermos a palavra de Deus. Não esquecermos de alimentar a nossa alma, não esquecermos de alimentar o nosso espírito. Porque esquecer de alimentar a carne, nós não esquecemos. Mas vamos vigiar, vamos buscar ao Senhor enquanto Ele ainda não é nosso juiz, enquanto Ele ainda está nos advogando. Amém? Fico com essa reflexão em nome de Jesus. Um abraço e até uma próxima.